Satisfação na geral pra todo mundo. Meu nome é Ricardo, tenho 21 anos e não sei nem por que eu decidi criar esse Instagram, mas eu decidi criar. Então, se eu já criei, já comecei toda essa parada, vamos nisso até o fim. Quero explicar mais ou menos como surgiu tudo isso, essa ideia de eu ser um aspirante de fisiculturista. No final do ano passado, mais ou menos ali por dezembro, outubro, eu estava trabalhando em Balneário, numa empresa de suplementação, que já que eles não me patrocinam, eu também não vou falar o nome deles. E lá eu conheci várias pessoas que praticavam esportes, tipo, não só a musculação, como dentre outros vários tipos de esportes. E nesse momento eu estava numa fase da minha vida que eu tinha saído da casa dos meus pais, tinha acabado de casar e a minha vida naquele momento estava sendo comer só porcaria. Vivendo de iFood, se eu tivesse 5, 6 barras de chocolate, mandava pra dentro e que se foda, não tava nem aí pra nada. E eu comecei a me olhar no espelho de uma forma diferente e não tava curtindo ver aquilo no meu corpo, tá ligado? E por eu ter conhecido essas pessoas, mano, eu simplesmente decidi, porra, não consigo pagar uma academia, não consigo fazer merda nenhuma, o que que eu vou fazer da minha vida pra mim sair desse caos? Não pensei em mudar de alimentação, não pensei em porra nenhuma. Só o primeiro passo, assim, sabe? E decidi meter o louco e começar a treinar, mano. Porra, primeira vez que eu fui treinar, não conseguia fazer a merda de uma flexão, não conseguia fazer 3, 4 abdominal. E aquela parada ali começou a consumir minha cabeça e eu comecei a ficar tipo, porra, mano, como é que assim eu consigo ser um inútil que não consigo me levantar e não conseguia correr direito, não fazia nada direito. Mas daquele dia se tornou vários outros dias. E no dia seguinte eu repetia a mesma coisa, e no outro dia eu repetia a mesma coisa. Quando eu vi, todos os dias eu estava repetindo a mesma coisa. E aos poucos comecei a ver mudanças, saca? Tipo, consegui fazer mais repetições, acertar melhor os movimentos, comecei a procurar sobre e entendi que que eu estava fazendo era calistenia, não fazia ideia, não conhecia essa merda e continuei fazendo. Até nesse ano que eu conheci um brother meu, que ele trabalha com a área, o Léo, inclusive, e ele me ajudou a fazer um projeto, cuidar da minha alimentação para que eu secasse e continuasse frequentemente com os treinos. Isso foi mais ou menos perto do meu aniversário ali em março, que eu comecei com esse projeto para secar. E já faz alguns meses que eu tô nesse projeto e até mesmo vou botar um vídeo para vocês verem como eu estou agora, como eu estava antes, no início do ano. Meu Deus do céu, roliço, parecia uma porca que tava para dar cria, gordo pra caralho. E como eu estou agora. E nesse momento eu vou começar a fazer a minha refeição. Tive minha última refeição livre. Agora eu vou ficar um tempo comendo só na dieta, fazendo certinho, regrado, porque se é um objetivo que a gente tem que jogar como a gente tem que jogar o jogo, não é mesmo? E tô feliz porque eu vou poder comer um pouco mais. Quem tem espírito de gordinho me entende. Tava passando fome, virado. Tava difícil, trabalho de pedreiro, pra mim é cansativo pra caramba, rotina totalmente desgastante. E nesse momento estou preparando o meu almoço de amanhã e o café da manhã também. Os ovos eu deixo pra fazer na parte da manhã porque fica melhor, não é mesmo? E até as 9 horas da noite não vou poder comer, tenho que fazer minha última refeição do dia também. A última refeição seguindo essa dieta. A última refeição eu já fiz na real, né? Foi a minha última refeição livre. Então é o almoço e o café da manhã de amanhã. E eu vou começar os preparos aqui e daqui a pouco eu volto conversar com vocês explicando mais ou menos como que vai ser daqui pra frente. Então galera, não quis esperar pra voltar, voltei já. Tô aqui picando essa cebola e vou contando mais algumas coisas pra vocês. Nesse momento, o que eu tô fazendo pra tudo isso ser possível? O que eu fazia durante minha semana, como que eram meus treinos. Assim como eu falei, eu trabalho de pedreiro com meu pai. Isso já faz um bom tempo, já fazem-se alguns anos. Muitas coisas aconteceram de lá pra cá, mas é mais ou menos isso. E
a minha dieta ela tava muito baixa. Porra, muito baixa. Eu tava com 90 quilos no início do projeto. Por mais que eu já estava treinando alguns meses frequentemente, como eu tinha mantido a, a mesma alimentação, nada mudava, sabe? Tipo, em quesito secar ou diminuir o inchaço, a retenção de líquido, gordura corporal e afins. E quando eu conheci o Léo, ele me passou uma dieta, pegou todos os meus dados necessários, altura, idade, peso, quais eram os meus treinos, como que eu fazia esses treinos. E ela ao total, em caloria, eu não faço ideia de quanto que era. Mas para quem quer emagrecer e tem 21 anos e entre as alturas de 1,70 e 1,75, vou passar algumas dicas aí. A minha dieta, no início do dia, assim quando eu acordava, era 500 ml de água e um comprimido de 1 grama de vitamina C. Às 9 horas, café da manhã, 4 ovos inteiros. Seja mexido com o menos percentual de gordura possível, até mesmo 100 na frigideira antiaderente, que é o aconselhável, né? Porque cozido eu não gosto, não vai, não desce, você tá doido. E meio-dia era 200 gramas de carboidrato, arroz integral, arroz parbolizado, prefiro parbolizado, aquele integral é ruim pra cacete. E 220 gramas de proteína. Aí era tilápia, patinho, dependendo da minha vontade, o que era mais fácil de fazer durante a semana, porque eu não sou muito fã de comer comida requentada. Então eu tô cozinhando entre um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, saca? Pra comida até ficar um pouco melhor. E de tarde era 45 gramas de whey com leite ou água. Geralmente era água para não estragar o leite. E 200 gramas de fruta. Aí ia para casa, treinava, 5 km de cardio todo dia. Não tenho paciência para correr, então eu escolhia paciência para correr não tinha paciência para caminhar, então sempre escolhi correr. E às vezes variava entre 5 km, 1,5 km andando. Sempre procurava antes de correr aquecer com uma caminhada. E depois do cardio, treino. Aí na terça-feira geralmente era peito e tríceps. Na quarta-feira treinava costas. Na quinta-feira perna. Sexta-feira descanso. Sábado e domingo só abdômen. Segunda-feira descanso e assim repetia toda essa frequência aí que eu falei pra vocês. E desde o início do projeto, foi um projeto de 90 dias, eu acho que eu tô um mês já fora do projeto, mas seguindo essa mesma linha, essa mesma direção. Não tinha conseguido falar com o Léo direito, não tinha conseguido montar uma dieta nova para começar a encher, né? Já que secou, definiu, vemos os pontos onde tem que melhorar, agora vamos encher para dar-lhe com os dois pés, que se lasque. Então, agora a gente vai começar a aumentar aos poucos, vai ter uma pegada semanal, sempre uma vez por semana se pesando, mandando as fotos para ele e ele vendo se é necessário aumentar um pouco mais o carboidrato. Porque eu saí de uma coisa da onde eu estava seco, se a gente encher demais, vai voltar a ser gordura e não o que a gente realmente quer. Então, para o meu corpo ir se adaptando aos poucos, a gente preferiu fazer dessa forma onde que a gente vai injetar aos poucos, a toda semana modificando e enchendo um pouco mais. Agora no início da manhã são a vitamina C ali normal, o horário mesmo, mas só que são 5 ovos inteiros e 200 gramas de batata doce. Aí no meu almoço eu acho que é 250, carboidrato e proteína. Café da tarde continua a mesma coisa e a última refeição, que é depois do treino, eu acho que ficou 250 também. E se repetindo isso todos os dias, dia de treino e dia de que eu não treino também. Afinal, os 2 dias que eu não treino, eu trabalho. Então, gasta a mesma coisa que se eu treinasse, porque, porra, imagina, tem dia que tem que descarregar 50 assim, sacos de cimento.
não é fácil, né, compadre? Só quem faz sabe como é que é. E ainda de noite chegar em casa e treinar a perna como se tu tivesse acabado de acordar, é foda. Mas é isso. Agora eu vou preparar todas as coisas aqui e quando estiver realmente pronto, eu volto pra vocês e mostro com mais detalhes. Ih, rapaz, não sei o que aconteceu aqui, mas voltei até meio que sem barba, bicho. Tá doido. Mas enfim, galera. Concluí aqui os preparos. Vou dar uma mostradinha aqui pra vocês como é que ficou. Bom, então, básico do básico. Aquele arrozinho, 250 gramas. Aqui eu tenho... Fiz bem simples hoje, pois é domingo, já tá tarde pra caramba. Então, só peguei a carne mais fácil que tinha para fazer. Músculo moído, é uma ótima fonte de proteína, barata e com pouca gordura. E aqui a batata doce, eu vou colocar agora uns 15, 20 minutinhos na air fry, vou deixar lá dentro. E amanhã de manhã eu deixo mais uns 15 a 20 minutinhos para ela ficar bem crocantezinha e ficar melhor pra gente poder comer. E assim como eu já tinha mencionado, os ovos eu deixo para fazer de manhã, pois fica melhor. E mais ou menos essa é a minha rotina todos os santos dias, menos nos sábados e no domingo, porque a comida é um pouco melhor. A gente tem um tempo a mais para poder preparar. Mas basicamente é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo só para mim poder me apresentar, contar um pouco da minha história, de tudo o porquê disso. Acho que não fui claro em alguns pontos, isso é normal, nunca tinha feito outros vídeos dessa forma, mas vamos lá, galera. Vamos iniciar esse booking, espero que vocês me acompanhem e que a gente consiga alcançar o maior público possível nesse início de projeto, finalização de um projeto, início de um novo, não é mesmo? A gente secou e agora a gente vai procurar evoluir e crescer cada vez mais. Ano que vem os palcos me aguardem. Escutem isso que eu tô falando. Não vou falar que você é um grande nome e tudo mais, porque às vezes a gente promete e não entrega nada. Mas pode ter certeza que aqueles que confiarem e acreditarem vão ver um ótimo trabalho, um ótimo desempenho e vamos mostrar pra galera aí que com esforço natural a gente consegue chegar longe. Detalhe, no momento não estou treinando em academia, somente em casa, com pesos de cimento, já fiz alguns na obra para treinar bíceps, para puxar algumas remadas. Vou continuar fazendo, sempre procurando encher o máximo possível para a gente poder evoluir. Mais para frente vai sair alguns vídeos de treinos, não sei como serão produzidos os vídeos ainda, se vão ser vídeos diários, semanais. Cara, eu só decidi comecei e agora vou soltar e persistir com essa ideia. E é isso, galera. Forte abraço, compartilhem com geral esse vídeo, tamo junto e até a próxima.